Olá pessoal, bom dia. Vamos então seguir com a nossa quarta parte dessa série sobre andando com Deus em tempos de crise, reflexões sobre a vida do profeta Elias. Pois bem, eu deixei você com a seguinte lição no final da terceira parte, que as fontes de vida, segundo Deus, elas podem até mudar de forma, mas elas nunca cessam completamente. E eu dizia isso porque uma outra provisão se fez para Elias na medida em que o azeite da viúva, a farinha da panela, aquilo não teria fim, aquilo seria a fonte de vida para o profeta e para aquela viúva e o seu filho. Pois bem, avançando, nós encontramos no decorrer do capítulo 17 que essa fonte de vida, que foi a provisão de Deus para a vida do profeta, ela se seguiu por alguns dias. Mas aí quando nós olhamos para o versículo 17, nós encontramos já uma outra situação. E eu queria ler com você 1 Reis 17, verso 17 e 18, para que a gente possa situar-se nessa sequência dessa história tão interessante. Diz assim: algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, dizendo: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Eu queria que você entendesse que há momentos em que nós temos um período de refrigério, mas há momentos que as crises elas se aprofundam. Eu acho interessante a sequência do versículo 19, porque ela parece nos sugerir que havia uma evolução do problema. Algum tempo depois, se diz que o filho ficou doente, acrescenta-se que ele foi piorando, depois se diz que ele finalmente parou de respirar. Perceba que há uma sequência que vai aprofundando o drama, aprofundando o caos. E eu queria, em cima disso, então, trazer mais uma lição para o seu coração, que é a seguinte: quando crises se aprofundam, a mente se torna o principal campo de batalha. Saiba disso. É no aprofundamento da crise que a mente se torna o principal campo de batalha. Por que eu lhe digo isso? Porque quando as crises se aprofundam e vão ganhando contornos mais sérios e dramáticos, a mente humana começa a fazer conjecturas, buscando respostas, buscando causas, buscando culpados daquilo que está acontecendo. Na fala dessa mulher, eu acho interessante que no aprofundamento da crise, a primeira coisa que a mente faz parece que embrutecer-se em relação às dádivas presentes. Ela vinha gozando de uma dádiva, de um azeite que não cessava, de uma fonte de vida que estava jorrando. Mas à medida que essa crise do filho, da doença, da morte, vai aprofundando, a primeira coisa que acontece na mente humana é que ele começa a ser incapaz de perceber as dádivas do agora, as dádivas que eu já tenho, e começa então uma busca sofrida, uma busca doída
uma busca interna por culpados. Ela faz a primeira pergunta reclamando de Elias. E ela reclama de Elias atribuindo a Elias a causa daquela dor, mas dizendo, reverberando um drama interno: o que foi que eu te fiz? Nada é tão terrível e nada piora tanto, qualquer que seja a situação de crise, quando vem em relevo sentimentos de culpa. O que foi que eu te fiz? E mais, ela diz: vieste para lembrar-me do meu pecado. O texto não nos diz, mas nos parece que essa mulher carregava alguma culpa. Alguma coisa que aconteceu em algum passado, não tão distante ou longínquo, que vivia como uma grande ameaça sobre ela, uma ameaça na cabeça. Se alguma coisa acontecer comigo, se alguma coisa der errado na minha vida, vai ser por causa daquilo que eu fiz. Minha gente, há tantas pessoas vivendo essa síndrome culposa e fazendo associações e conexões de que se de alguma coisa está dando errado na minha vida, é porque eu fiz isso ou fiz aquilo. Deus quer livrar você dessa paranoia culposa. Deus quer que você seja livre. Deus não é uma divindade pagã que tem uma caderneta anotando e estabelecendo qual é a hora de pedir conta disso ou daquilo. Claro que nós escolhemos as consequências dos nossos atos, mas como consequências, não por um capricho da divindade. Isso me leva então à segunda lição. Quando Elias ouve aquilo, a atitude de Elias nos ensina algo precioso. Mas antes eu vou ler o texto para você. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. Quando você olha essa fala de Elias, você percebe que Elias também está em crise. E eu preciso que você saiba que não há nenhuma vivência na fé que nos imuniza de termos dúvidas, de termos questionamentos, de brigarmos com Deus. Mas aí vem a segunda lição que eu queria que você guardasse nesse momento, que é a seguinte: abra seu coração a Deus, mas respeite o limite da fé dos outros. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque Elias rasgou-se diante da face de Deus. Ele fez aquela pergunta que busca também uma razão das coisas. Ele pergunta a Deus: trouxeste também desgraça sobre esta viúva? É como se esse também, Elias, estivesse se sentindo, me permita lhe dizer, um desgraçado. E ele se sente um desgraçado, ele se sente um desprovido de graça. E quando vê a tragédia abatendo-se sobre aquela mulher, ele então pergunta a Deus: a esta também tu estás trazendo desgraça? É como se Elias dissesse: não basta somente eu viver essa agonia, agora com quem eu estou perto tu vais também trazer essa desgraça? A gente tem que abrir mesmo o coração diante de Deus, tem que brigar com Deus, tem que espernear. A gente tem que aprender a ser sincero, a não usar máscaras. Mas eu queria que você percebesse um detalhe dessa história. Elias, a mulher, disse apenas uma coisa: dei-me o seu filho. Com o filho dela nos braços, ele foi para o quarto de cima, onde estava hospedado. E ali foi entre ele e Deus. Ouça-me. Abra o seu coração diante de Deus, mas você não precisa abrir diante das pessoas. Tem gente que não é capaz de ouvir certas angústias existenciais.
Tem gente que não é capaz de entender certos questionamentos que a gente pode fazer nos momentos mais íntimos. Abra o seu coração diante de Deus, mas aprenda a respeitar o limite dos outros. A gente não precisa expor a vida para todo mundo saber quais são as dúvidas, os temores, as minhas angústias. Isso a gente faz com Deus. Com o outro a gente respeita o limite, a capacidade, o entendimento. Cada um tem o seu tempo. Imagina se a essa mulher cheia de culpa, Elias estivesse dizendo a ela o que ele disse a Deus. Não. Respeita o limite da fé do outro. Pelo contrário, tente aliviar fardos. Tente arrancar pesos, mas não coloque mais. Tem gente já muito carregada de fardos e de pesos e de culpas e de angústias, e ainda tem gente que põe mais em cima. Você está com dúvida? Você acha que as coisas têm alguma coisa errada? Fala com Deus, mas preserva os outros. Isso leva-nos a entender o que é ser maduro. E essa é a terceira e última lição desse vídeo. E a lição é essa. A fé madura não é aquela que tem todos os saberes, mas aquela que se mantém firme mesmo com muitas perguntas. Isso é tão importante. Olha o que o texto diz no final dessa parte da doença, da morte e ressurreição desse filho. Diz assim: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: note bem isso, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Parece bonito essa frase, mas ainda é uma frase tão imatura. Esse saber, esse agora sei, ainda é um saber que carece de comprovações. A fé madura não é aquela que tem todos os saberes pela via da comprovação. Agora eu sei porque eu vi, agora eu sei porque eu toco, agora eu sei porque eu sinto, agora eu sei porque eu vejo. Não. A fé madura, segundo Jesus nos ensina, quando fala a Tomé, não é aquela que carece de comprovações factuais, no sentido de chegar aos meus sentidos. A fé madura é aquela que sabe permanecer firme, ainda que com muitas perguntas. Como é que você está? Está querendo prova que Deus ama? Está querendo prova que Deus cuida? Bom, talvez esse seja o seu tempo. A medida da sua fé ainda está muito infantilizada. A fé que vai amadurecendo já é aquela que sabe, sem precisar de comprovações. Sabe que Deus é amor, sabe que Deus me ama, sabe que Ele é misericordioso e sabe que o meu desafio é andar sob essa luz. Portanto, a gente encerra esse vídeo com essa lição que eu acho preciosa. Talvez essa experiência toda esteja produzindo em muita gente amadurecimento na fé. Que Deus então nos ajude e nos faça crescer em graça e em sabedoria. Deus abençoe você.